Então, vamos começar falando de Grenal. Aliás, eu acho que, na minha humilde opinião, um dos clássicos, se não o mais quente que acontece no país, apesar da região, da temperatura ser um pouco mais baixa, com certeza é um clássico que sobe muito a temperatura, pega fogo. Vamos começar então falando sobre Grenal. Edu, separou alguma informação aí, alguma telinha para a gente falar sobre esse encontro entre Internacional e Grêmio? A gente fez um recorte, obviamente, desse ano, né, de 2024, dos dois principais times, obviamente, do Campeonato Gaúcho, né? E assim, em termos de números gerais, né, a gente tem uma arte aí para apresentar. Os números são muito parelhos, né? São muito parecidos. A gente vê aí em termos de gols sofridos, por exemplo, as duas defesas, né? Enquanto o Inter tomou 4 gols, o Grêmio tomou apenas 6. Em termos aí também de gols feitos, o Grêmio tem um pouquinho mais de gols feitos neste Campeonato Gaúcho, né? 17 contra 16. Também, até em termos de finalizações, é uma finalização de diferença entre o Grêmio e o Inter. O Grêmio tem uma a mais. Ou seja, mostrando aí que os dois times chegam para esse Grenal de forma muito parecida, pelo menos, obviamente, em relação aos números gerais, né, das duas equipes. Mas é claro que a gente vai esmiuçar também um ou outro jogador aí dos próximos, desses próximo clássico, né, dos dois times. Lúcio, ainda falando em termos gerais, com essa tabelinha que Uhum. a gente tá, você que tá vivendo aí, fala pra gente o que você tá sentindo nessa proximidade aí do encontro entre Inter e Grêmio. Esses números são muito interessantes porque eles nos ajudam naquilo que aqui no Rio Grande do Sul é extremamente odiado, né? Quando você fica em cima do muro. É quando é perguntado quem é o favorito, quem tá melhor. Né? Você diz, não, vai ser muito parelho, afinal de contas, eles estão numa fase muito parecida. É praticamente pedra em você, né? Porque tem que escolher um lado no Rio Grande do Sul. Não dá para você ficar na metade do caminho, ficar em cima do muro. Mas os números mostram isso, mostram essa paridade e é real, não são simplesmente números. É o momento mesmo dos dois que é muito similar. A gente pode pegar, até por ser começo de temporada, por ainda os dois treinadores estarem fazendo ajustes. O Grêmio, durante esse campeonato, recebeu reforços. Na rodada passada estreou gente, inclusive. Então é um momento de início de temporada, natural, é normal esse ajuste. Mas, coincidentemente, é um clássico onde os dois chegam numa situação muito parecida, muito parecida. Talvez eu pudesse colocar um pontinho mais para o Inter, um 51-49, um tijolinho mais para o Internacional, porque ele conseguiu, e eu não imaginava isso lá no início da temporada, porque vamos tentar fazer uma volta ao passado recente. O Grêmio termina o brasileiro vice-campeão. Né? Então, quando a gente vai olhar o início dessa temporada, quem inicia melhor? O vice-campeão brasileiro, o Grêmio. Né? Só que o Inter, que não terminou a temporada bem, acabou ficando nas semifinais da Libertadores, teve dificuldade na reta final do Campeonato Brasileiro, rapidamente, já nesse ano, no Campeonato Estadual, pega a velocidade. E o Grêmio, que a gente esperava tivesse essa velocidade pela continuidade do ano passado, tem muitos sobressaltos. Claro que o principal deles é a saída do Soares, não tem como negar, né? Você perde um jogador desse tamanho, dessa importância, evidentemente que tem um impacto, só que o Grêmio sente demais esse impacto. E por isso vai às compras, né? Traz novos jogadores, isso já com a bola rolando. Ele troca o pneu com o carro andando. Ainda devagar o carro, porque não chegou a Libertadores, não chegou ao Brasileirão, mas ele precisa fazer esses ajustes já com o campeonato em andamento. O Pavon estreou semana passada, o Duqueiroz estreou semana passada, né? Quem chegou bem acabou se lesionando, o Soteldo. Mas, e aí eu chego agora na reta final, chego nesse final de semana, por conta disso, Gerac e Elaine, eu penso, pelo menos, que o Inter chega com esse 51-49. Né? Os números deixam a coisa equilibrada, mas o momento desse recorte de, sei lá, 10, 15 dias, uma, duas, três rodadas, ele é do Internacional, com uma equipe já mais firme, mais fixada, já rendendo mais, já mais parecido do que foi no melhor momento do ano passado, quando o Inter avançava na Libertadores da América, e um Grêmio que ainda está fazendo as suas costuras para essa temporada que está começando.
Tá aí, o Inter também, acho que a gente pode pontuar ainda mais quando é clássico, né? Vai jogar no Beira-Rio, vai jogar em É, casa. O horário passou por uma modificação, inicialmente seria 4 horas da tarde, agora foi confirmado que seria 6 horas. Mas enfim, eu acho que é um ingrediente a mais também receber esse jogo em casa. Gerac, você falou que tinha separado aí nomes de protagonistas ou quem a gente pode dar uma olhada com mais calma aí dentro desse jogo. Não, sem dúvida. Só uma outra coisa ainda em relação ao que o Lute falou, os números gerais do jogo, né? O Inter tem um pouquinho mais de vantagem em termos de posse de bola nesse recorte recente aí, como o Lute está falando, tá um time com tá tocando mais a bola, né? Tem um é, pouco mais de posse de bola em relação ao Grêmio. Vamos ver se isso muda aí ou não nesse Grenal. Mas assim, em termos, obviamente, ainda na linha do que o Lute falou, né? Dos times sendo ajustados, claro, é uma nova temporada, né? A gente sabe que os campeonatos regionais pelo Brasil afora, eles são importantes, mas quando chega no clássico, o torcedor quer ganhar, né? Eles são importantes para os treinadores, obviamente, fazer os ajustes, começar a entender melhor o elenco. Os elencos aqui no Brasil mudam demais de um ano para outro, mas é óbvio que quando chega um clássico desses, o torcedor quer ganhar, ele não quer saber que está em início de temporada, em meio de temporada, em final de temporada. Bom, e a gente destacou aqui os números do Ener Valência, né? O Ener Valência que, obviamente, não é o jogador que chegou agora no Inter, né? Ele já vem da outra temporada e tal. Ele que está mostrando ao que veio, né? Está se encaixando cada vez mais no Inter, né? A gente vê aí que ele já fez 7 jogos nesse campeonato. Em termos de finalizações, são 10 por jogo. Ele é o segundo melhor jogador do Inter nesse ranking aí de finalizações. E em termos de assistência, ele é o primeiro ao lado do Bruno Henrique, com 3 assistências. Ele já fez 3 gols, também é o jogador que mais fez gols no Inter, né, nessa temporada. Ele que tem 3 gols ao lado do Wanderson, que também fez 3 gols. Então, o Ener Valencia é uma prova aí, meio que cabal de tudo isso que o Lute falou, né? Do Inter que está se ajustando e está é. cada vez mais ficando pronto, vamos dizer assim, para o resto da temporada. Nesse ataque, Elaine, que vai se movimentar na temporada, né? O Inter acertou com o Borré, que ainda não chegou, mas certamente será uma Exato. figura importantíssima a partir do momento da sua chegada. O Inter faz um investimento pesado no Borré. Tem o Alário, que está se ambientando, né? Está retornando ao futebol sul-americano. O menino Luca apareceu bem, né? Começou a fazer gols também esse ano. Então é um Inter que, em termos ofensivos, está muito rico. Tem várias possibilidades. O Valência ele vem pegando essa velocidade, o início dele não é legal. Os primeiros jogos ele estava com muita dificuldade, chutava, dava na trave, saía, o goleiro fazia milagre, o zagueiro tirava em cima da linha, mas ela começou a entrar. E aí ele já começa a mostrar a sua eficiência em termos de gols marcados. É um time que, quando tiver todo mundo à disposição, eu falei só dos centroavantes aí, né? Sem a gente contar o Maurício, sem contar o Wanderson, sem contar o Alan Patrick, que é um meia, mas que chega muito bem. É um Inter que está muito bem servido do meio para frente. A gente mostrou números aí, falamos bastante do Inter. A gente falou do Valência, que eu acho que com certeza é um cara que vai fazer diferença. O Lute trouxe outros nomes, mas quer saber, como sendo um Grenal, será que não ia fazer isso com a gente, né? Tem uma tela também de um jogador aí do Grêmio para a gente analisar Então também os números, né? o antijogador, no caso, né? Porque assim, o Soteldo é interessante porque assim, ele veio, obviamente, com uma certa expectativa, né? Ele se transferiu do Santos pro Grêmio, né? Saiu aqui do litoral paulista para ir aí pro Rio Grande do Sul. É óbvio que aqui ninguém está dizendo aqui que ele seria ou vai ser o substituto do Soares, muito longe disso, né? Mas o Soteldo, ele, pelo menos, obviamente, antes de se machucar, né? Ele entregou a questão dos dribles. Ele é o jogador que mais dribla nesse time do Grêmio, o Grêmio que perdeu o Ferreirinha, né, para o São Paulo, que é um jogador que mais ou menos também vai para cima, vai para o 1 contra 1, né? Tem o drible como a sua característica. Então, assim, a gente separou. É claro que o Soteldo não deve estar em campo, mas ele que jogou só 4 vezes, né, pelo Grêmio até agora, fez um gol, deu uma assistência, mas eu queria destacar só a questão do drible, né? Vamos ver como que o Renato, com a saída do Ferreirinha e tal, e a chegada do Soteldo, vai conseguir montar esse meio-campo e o ataque do Grêmio, né? Como o Lute disse também, tem vários jogadores, o Duqueiroz, que eu avalio ser um jogador muito assim regular, né? Interessante. De bom para ótimo até. Vamos ver como ele se encaixa. Ou seja, o Grêmio também é um time
em transformação e em montagem, né, vamos dizer assim. E É. aí esse Grenal, obviamente, é sempre interessante esses jogos para a gente ver qual jogador tem mais garrafa vazia para vender, vamos dizer assim. Elaine, o Soteldo ele é o jogador certo na hora errada. Por quê? Porque ele precisava estar ano passado, né? Ele tinha que ser o companheiro do Suárez. O Suárez careceu de um jogador como o Soteldo na temporada que passou. O Grêmio tentou inúmeras vezes o Michael, né, que a última passagem foi pelo Flamengo, estava no mundo árabe, que tem a mesma característica. O Renato é um fã de extremas. Né? O Grêmio foi uma fábrica de jogadores com essa característica no período do Renato, na passagem anterior, Cebolinha, Pedro, vários, né? Vários jogadores foram criados assim, o Ferreirinha, enfim. Mas acabou que não deu. O Grêmio não conseguiu trazer um jogador com essa característica. Aí o Soteldo chega para essa temporada, em 2, 3 jogos, aí já encanta o torcedor e tem a infelicidade de se lesionar, de se machucar. Eu imagino que quando ele estiver ok, e isso está muito perto de acontecer, vai ser Diego Costa, que já chegou, está trabalhando e que não deve começar o clássico no final de semana, mas é um jogador que o Grêmio traz com a expectativa que possa ser um eventual substituto do Suárez, pelo menos na questão numérica, né, entrega, talvez não no tamanho que o Suárez tenha, né, pela importância que ele carregava, mas nos números ele pode se aproximar. Pavon de um lado, Soteldo do outro. Né? Esse é o Grêmio do Renato. Um centroavante, 2 extremas. Isso vai demorar talvez um pouco para acontecer, né, por conta justamente dessa parte física. O Soteldo precisa recuperar, o Diego Costa precisa estar 100%, né, o Pavon a mesma coisa, mas é um desenho que se vê ali na frente, por exemplo, para uma Libertadores da América, esse trio ofensivo. Tá aí. Então também a É, gente tem que começar a contar, né? Início de temporada, vai se ajustando essa caminhada aí. É que todo clássico já conta muito. É o que o Edu falou, né? Campeonato, a gente até analisa quem tá ali entre os números, mas quando é clássico, parece que a chave vira, a chave muda. Edu, você ia falar? Desculpa, eu te interrompi. não, não, é que essa questão do Grêmio e também do Inter, né, é interessante, porque hoje tem uma discussão um pouco mais ampla, né, não só desses 2 times, mas no futebol brasileiro como um todo, da questão do estilo do treinador, né. Por exemplo, tem a questão agora do Carpini chegando no São Paulo, essa semana teve aí toda uma discussão se esses treinadores mais jovens, eles têm um sistema, uma forma de jogar na cabeça, e aí eles precisam engessar os jogadores que eles têm nesse esquema, ou se, como o Dorival Júnior faz, o Tite fazia mais no passado, hoje eu já tenho um pouco mais de dúvida, a gente vai falar do Flamengo daqui a pouco, ou se esses treinadores mais rodados, vamos dizer assim, mais experientes, conseguem, né, adaptar o esquema, o sistema de jogo que eles têm às características dos jogadores, né? E ao meu ver, o Renato tem muito essa característica. O Renato, que foi um jogador de altíssimo nível, né? Obviamente, ele nos últimos anos ele melhorou demais na parte tática, vamos dizer assim, na parte dos esquemas dos seus times, mas ele consegue, né, adaptar muito bem as características dos jogadores àquilo que ele quer, àquilo que ele entende de futebol. Então, esse pode ser um ponto interessante para a gente acompanhar aí do Grêmio, né? Não só nesse Grenal, mas ao longo de toda a temporada. O Renato, Elaine, ele certamente fez isso com o coração sangrando, né? Porque ele gosta Exato. dessa formação com um centroavante, 2 extremas e ponto final. Agora, o Gerac lembra bem, ele chegou a trabalhar com 3 zagueiros recentemente, porque não tinha o que fazer. Né? Ele precisava mudar, adaptar o que o Grêmio dava para ele de opção, e ele fez, ele se movimentou, ele se adaptou, né? Mostrando também essa maturidade como treinador. Mas o que ele gosta é isso, né? Ele gosta de Exato. correria pelas beiradas, de um centroavante lá na frente, não precisa nem ter um camisa 10 muito específico, não, mas é interessante, ele se adaptou recentemente a essa dificuldade de plantel que ele tinha. É, e vai ter que se adaptar até ter todo o elenco aí à sua disposição. Eu gosto também. Coloca a velocidade no corredor, que fica muito melhor o jogo.